Esse vídeo aqui, hoje é 22 de janeiro de 2026. Esse vídeo tem o objetivo não só de apoio à caminhada pela liberdade e justiça, capitaneada pelo deputado federais Nicolas Ferreiras e Gustavo Gaia, Nicolas Ferreiras de Minas Gerais, Gustavo Gaia do Goiás e Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é candidato a senador pelo Santa Catarina. Espero que Santa Catarina eleja o Carlos Bolsonaro como senador pelo Santa Catarina. Bem, outro ponto que eu quero falar muito importante no Brasil é o seguinte: o que está ocorrendo no Brasil atualmente e por que está ocorrendo, né? E a coisa muito importante é que a gente tem consciência da cultura brasileira que está sendo distorcida. O que eu estou falando isso? É porque toda esse sistema caótico brasileiro, no fundo começou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, em princípio pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né? Que estava em estado deplorável, né? Ou seja, estava quase caduco. Mas o que acontece? E ele foi o primeiro presidente do Brasil. O que acontece? Quem, na verdade, forçou ele, de forma, as pressões que ele teve, etc., para a proclamação da República, foi a elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira, que na época constituía de fazendeiros e pessoas que seus descendentes continuam até hoje no comando do Brasil, que a gente chama do sistema, né? E atualmente esse sistema está representado pelos corruptos ministros do atual vergonhoso STF, né? E pelos as organizações criminosas, né? Muitas ligadas ao narcoterrorismo, né? Como o Foro de São Paulo, né? Que controla o PCC, o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho. Bem, o que despertou esses da elite aristocrática socialista, escravocrata brasileira, para a proclamação da República foi a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, pela Lei Áurea da Princesa Isabel. Os fazendeiros, etc., e comerciantes que perderam o escravo ficaram descontentes e aí fizeram tudo e pressionaram para a proclamação da República, que ocorreu sem nenhuma reação do imperador, né, que era um homem ético, né, que era o imperador Dom Pedro II. E, na época, estava funcionando perfeitamente o parlamentarismo, né? Tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? E o que aconteceu? A proclamação da República, a partir daí começou o grande problema do Brasil, que chega até hoje, em 22 de janeiro de 2026. O Brasil teve a República Velha, né, entre aspas, que foi até razoável, né? E aí foi que ela acabou com o golpe de Estado, para variar, com a participação dos comandantes do Exército Brasileiro, né? E ela é capitaneada era um capitão do Exército, né? Era o fascista Getúlio Vargas, né? Que foi ditador no Brasil de 1930 a 1945 e foi eleito, né, em 1950, e se suicidou em 25 de agosto ou 24 de agosto de 1954. Né? Inclusive, naquela época, era chamada, o governo dele estava chamado de um mar de lama, né? E, de fato, era, né?
E, graças a Deus, depois dele veio um democrata, né, que era o Juscelino Kubitschek, que pertencia ao que a gente chama hoje de Centrão, né? Tanto assim que o partido dele era o PSD, que continua sendo um péssimo partido até hoje, que é o PSD 55, que saiu do comando corrupto Gilberto Kassab, de São Paulo, e tirando, com exceção dos deputados federais e o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, e alguns deputados federais, todo o PSD 55 só tem deputados corruptos, deputados e senadores corruptos, né? Como os senadores corruptos da Bahia, Otto Alencar e com seu filho, deputado federal Otto Alencar Filho, o senador Ângelo Coronel, com seu filho, deputado federal Diego Coronel, da Bahia, né? A Elidiane Gama, do Maranhão, Rodrigo Pacheco, das Minas Gerais, Omar Aziz, do Amazonas, e tem um lá pelo um para Tocantins, uma outra lá que o pai dela foi assassinado pela organização criminosa do PT, 13, de São Paulo. Em suma, então, ou seja, teve o governo de Juscelino Kubitschek, ele acabou quebrando o Brasil pela construção de Brasília, que acabou com o equilíbrio fiscal do Brasil, né? O Brasil começou a inflação brasileira, né? Quando ele saiu do governo em 1961. E foi eleito o maluco beleza lá, que chamava Jânio Quadros, que renunciou em agosto, não sei se é dia 24 de agosto de 1961, e assumiu o vice-presidente, que era o Jean Goulart, que era um esquerdista, né? Era cunhado do Leonel Brizola, o fundador da organização criminosa PDT-12, né? Que está hoje sob o comando do corrupto, Carlos, que é um dos envolvidos aí no escândalo do INSS. E tem lá o senador, o Ceará, o Cid Gomes, que é candidato à reeleição, e espero que o Ceará não reeleja esse corrupto. Então, é o seguinte, o Jean Goulart, ele governou até 31 de março de 1964, quando ele tentou começou a tentativa de golpe de Estado em 13 de março de 1964, com um discurso na Central do Brasil, né, convocando sindicatos, etc, etc. Ou seja, ele queria dar um golpe de Estado e transformar o Brasil num país comunista como Cuba até hoje, né? E aí o que aconteceu? O povo brasileiro foi em peso para a rua, né? E aí o Exército, com o comando lá do General Mourão, de Minas Gerais, lá saiu de Juiz de Fora, ele fugiu do Brasil e foi declarada a vacância da presidência da República e foi eleito o Marechal Castelo Branco, né? Mas todo mundo sabe que os comandantes das Forças Armadas Brasileiras são esquerdistas. A maioria deles são esquerdistas. Em torno aí de 60% ou mais são esquerdistas, né? E aí o que aconteceu? O Marechal Castelo Branco que era presidente da República Brasileira, foi assassinado por derrubar o avião dele, como aconteceu com a derrubada do avião do Eduardo Campos, em Santos, durante a campanha eleitoral presidencial, né, de 2014, onde ele era o candidato com maior possibilidade de eleição. Ele tinha sido governador do Pernambuco. Eduardo Campos é o pai agora do corrupto presidente do PSB 40, que é João Campos, que é prefeito de Recife, né? E apesar de ele saber que o pai dele foi assassinado pela esquerda, PSB 40 é da esquerda, ele continua apoiando o Lula ladrão, que é da organização criminosa PT-13, que já com a Dilma Rousseff,
deputados federais Gleisi Hoffmann, e Ellenberg Farias, e toda a esquerda, né? O PSOL 50, o PCdoB 65, a, é, PSD, ajudaram a, a matar o pai dele, né? Através de derrubada do avião, como eu falei, em Santos, em 2014. Aí o que acontece? Eu posso declarar claramente que a República da Corrupção, né, começou com o golpe de Estado de novembro de 1930, com a ditadura lá do Getúlio Vargas, porque fascista, né, fascista, que inclusive ele que adotou no Brasil a CLT e outras leis absurdas aí, entendeu? De estatismo, etc. Coisa que os militares, durante o regime militar, que de fato iniciou em 1966 com o golpe de Estado, né, com a morte do Marechal Castelo Branco, ia ter eleição em 1966, eles mataram o Castelo Branco e deram um golpe de Estado e colocaram na presidência o Costa e Silva. Aí depois vieram outros militares, estatistas também, a favor do Estado Grande, ou seja, esquerda. Principalmente o general Geisel, né? Ernesto Geisel, que foi presidente da República do Brasil de 1974, se não me engano, até 1979. E ele colocou vários absurdos aí na época, entendeu? Ou seja, era estatista, ou seja, era esquerdista. Então, finalmente, a ditadura militar acabou em 1985 e entrou na presidência o corrupto José Sarney, da organização criminosa MDB-15. Depois foi sucedido pelo corrupto Fernando Collor de Mello, né? Depois foi sucedido pelo Itamar, que foi vice dele. Ele foi empichado e substituiu ele, o vice dele, que era o Itamar Franco, da organização criminosa também MDB-15, que também que era esquerda. E que foi substituída pelo ex-ministro do Itamar Franco, que foi ministro da Economia, né, que era o Fernando Henrique Cardoso, da organização criminosa PSDB 45, que era corrupto também, entendeu? E ele ajudou a eleger o Lula ladrão em 2002, né? E desde então o Lula ladrão, com a interrupção aí de 4 anos durante o governo Bolsonaro de 2018 2022, está na presidência até hoje, né? Em 2026. O que de todo esse período aí a gente pode observar? Desde 15 de novembro de 1889. Se estabeleceu no Brasil uma república, tudo bem. Só que de lá até hoje, essa república é comandada pelo sistema, né? Como eu falei, que era elite aristocrática socialista, escravocrata brasileira. Eles perderam os escravos, mas continuaram querendo o controle através de escravizar o povo, né? Através de vários mecanismos, né? Um deles obviamente, o roubo, são impostos, né? Imposto é sinônimo de roubo, né? Por isso que é necessário ter um Estado mínimo para evitar o excesso de roubo. Hoje em dia, no Brasil, para você ter ideia, 211 milhões de habitantes, 110 milhões depende da Bolsa Família, recebe Bolsa Família, né? Ou seja, recebe direto ou indiretamente, via os pais ou os filhos recebem, né? E só tem no Brasil, de fato, que não recebe Bolsa Família, em torno de 100 milhões de pessoas, né? São desses 100 milhões, né?
obviamente tem aí em torno aí de uns 50 milhões que são menores de idade, etc. E só tem aí para trabalhar mesmo, que comanda e carrega o Brasil nas costas, é em torno aí de 50 milhões. Tirando os funcionários públicos, etc., etc., que vai em torno de 20 milhões, o Brasil é conduzido por pessoas de fato que trabalham, porque funcionário público é sinônimo de corrupção, corrupção, corrupção. Funcionário público a não ser, com raras exceções, né, que tem em torno aí de uns 9% dos funcionários públicos, né, que realmente trabalham, né, e prestam serviço ao Brasil, né, como alguns militares, principalmente de coronel para baixo, né, porque de coronel para cima, de generais, etc., a maioria, 90% esquerdista e são corruptos. Né? Então, ou seja, é isso que é importante a gente saber. Então, a República da Corrupção, na verdade, começou em 15 de novembro de 1889 e ela se exacerbou a partir da ditadura do fascista Getúlio Vargas, né, em 1930, e mais ainda se exacerbou, ela, durante o regime militar, durante a ditadura militar, os militares eram corruptos do mesmo jeito, entendeu? E colocaram a ditadura como atual, só que na época era uma ditadura de esquerda menos... e eles se falavam que eram perseguidores dos esquerdistas, entendeu? Que realmente os que estão agora no comando são esquerdistas radicais, né? Como Lula ladrão e as organizações criminosas, PT 13, PSOL 50, PSB 40, PCdoB 65, PSDB 45, o SD, né, da Solidariedade do Corrupto, deputado federal Paulinho da Força, 77, PSD 55, o PP 11, né, União Brasil 44, né, que tem lá o corrupto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre do Amapá, que tem também... O Amapá só tem tranqueira lá naquele estado. Mandou para cá também, para Brasília, mandou o Rodolfo Rodrigues da organização criminosa PT 13. Né? E também tem do PT 13, né, lá que se diz que se elegeu nas costas do Bolsonaro, pessoal de direita, e é de esquerda radical, né, o contra-rato lá do Espírito Santo. Espero que o Espírito Santo nunca mais eleja esse cara para nada. Da mesma forma que tem lá, sim, a organização criminosa MDB 15, né, que é da Simone Tebet, que é candidata ao Senado lá para Mato Grosso do Sul. Espero que o Mato Grosso do Sul não eleja ela. Tem do MDB 15, tem lá o Renan Calheiros e Renan Filho das Alagoas, o Jara Barbalho, pai do corrupto governador do Pará, Helder Barbalho, o Marcelo Castro do Piauí, o Eduardo Braga do Amazonas, né, o Confúcio Moura do Maranhão, de Rondônia. No Maranhão tem lá um corrupto, acho que é do PDT 12, ou Weber, alguma coisa, que é senador também. Em suma, o MDB 15 é uma organização criminosa, né, principalmente desde lá do José Sarney, em 1985. E aí, ou seja, a época da corrupção começou lá em 15 de novembro de 1889, se exacerbou em 1930, 1945, com a ditadura do fascista Getúlio Vargas. Continuou principalmente com João Goulart, obviamente, né, que fugiu do Brasil em 31 de março de 1964. Continuou com a ditadura militar, com os militares, né? Obviamente, só que
com outras figurantes, continuou com o corrupto José Sarney, o Collor de Mello, depois veio Itamar Franco, o corrupto Fernando Henrique Cardoso, e finalmente Lula ladrão e aqui está no comando do Brasil até hoje. Então essa época da corrupção tem de ser extinta, né, e afastada todas essas figuras da elite aristocrática socialista brasileira, né? E que a única forma para acontecer isso agora em 2026, outubro de 2026, a gente eleja somente parlamentares do Novo 30, Novo 30, Novo 30, PL 22, PL 22, PL 22, e com exceções, obviamente. Tipo, foi eleito no Rio de Janeiro do PL 22 o corrupto senador Romário, né? Tem vários, alguns deputados estaduais e deputados federais, principalmente do Maranhão, do PL 22, né? Tem um lá do Sergipe, que o pai dele acho que é prefeito, e o irmão também é prefeito lá de Sergipe, né? Então, ou seja, a gente só tem essa opção, e principalmente a gente tem que eleger de forma ampla, geral, de forma rápida, senadores somente do PL 22 ou do Novo 30, né? Acho que no Rio Grande do Sul tem o candidato ao Senado, o Marcel Van Hatten, que é um ótimo deputado federal, né? Nas Minas Gerais só tem o Novo 30, só tem o governador Romeu Zema. Então é isso aí.